Fala pessoal, nessa aula nós vamos estudar sobre o sistema circulatório, sobre as suas funções, sobre a sua fisiologia, a sua anatomia. O sistema circulatório, ele é responsável pelo transporte de substância para as células dos diferentes tecidos do corpo, tal como pela regulação da temperatura corpórea, pela estabilidade do pH e também pela manutenção da homeostase. O sistema circulatório sanguíneo possui três componentes principais: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração ele possui mais ou menos o tamanho de um punho fechado e pesa cerca de 400 gramas. Ele se localiza no meio do peito, um pouquinho pendendo ali para o lado esquerdo. É formado por um músculo, que é o miocárdio, e possui 4 cavidades. É revestido internamente por um epitélio denominado de endocárdio e externamente pelas 3 membranas do pericárdio. As cavidades cardíacas, elas são 4, sendo que são 2 átrios e 2 ventrículos. Então nós temos o átrio direito e o ventrículo e o átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O átrio direito e o átrio esquerdo ficam na parte superior, e os ventrículos direito e esquerdo na parte inferior. O sangue chega ao coração e entra pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito e é bombeado para os pulmões. Após passar pelos pulmões, o sangue retorna ao coração, entrando dessa vez pelo átrio esquerdo e passando ao ventrículo esquerdo, de onde é bombeado para o resto do organismo. Os vasos sanguíneos, eles são divididos primeiramente em 2 grupos, que são as artérias e as veias. As artérias elas vão se ramificando cada vez mais até formar as arteríolas. As artérias são vasos de maior calibre e paredes mais espessas, com 3 camadas. Eles levam o sangue do coração para todas as partes do corpo, enquanto que as arteríolas, que são os ramos mais fininhos no final das artérias, aparecem já dentro dos tecidos e levam o sangue para os capilares. As vênulas e as veias. As veias, como as artérias, possuem paredes com 3 camadas, porém menos espessas. As veias, de maior calibre, possuem válvulas que impedem o refluxo do sangue. As vênulas são extremamente finas e levam o sangue dos capilares para as veias. Uma diferença básica entre as veias e as artérias é que o sangue que percorre dentro das artérias é um sangue com pressão, que sai ali do coração. Por isso que as suas paredes elas são mais espessas, para suportar a pressão do sangue sendo bombeada a partir do coração. Como a veia está trazendo o sangue para o coração de volta, e não tem nada que bombeia esse sangue para o coração, então elas voltam com menos pressão nelas. Por isso, as suas paredes elas podem ser um pouquinho mais finas. Os capilares sanguíneos são vasos de diâmetro microscópico, onde ocorrem as trocas de substâncias, como água, gases e nutrientes entre os tecidos e o sangue, através de difusão ou pela passagem através de poros dos capilares. Esse tipo de vaso apresenta uma única camada de células epiteliais, formando as suas paredes. Os capilares recebem o sangue das arteríolas e, após as trocas de substâncias com os tecidos corpóreos, o sangue passa para outros capilares e chega até as vênulas, que por sua vez vai desembocar lá nas veias. E as veias vão trazer esse sangue de volta para o coração. As paredes dos vasos sanguíneos, as paredes das veias e das artérias, elas são compostas por 3 diferentes tipos de camadas. Uma camada chamada túnica, que é a túnica interna, camada única de epitélio achatado. A túnica média, composta por tecidos conjuntivo elástico e muscular liso, sua função está relacionada à capacidade de pressão no vaso sanguíneo. Por isso, ela é mais espessa nas artérias do que nas veias. E a túnica adventícia, ou túnica externa, composta por um tecido conjuntivo fibroso, responsável pela manutenção e a nutrição das células. Os componentes do sangue. O sangue é um fluido composto por 66% de plasma, é a parte líquida do sangue, e 34% de células, que podem ser ali os leucócitos, os eritrócitos, e também por fragmentos de células, como as plaquetas. As células e as plaquetas encontradas no sangue também são chamados de elementos figurados. A função do sangue é transportar nutrientes, oxigênio, gás carbônico e metabólicos do corpo.
A circulação sanguínea. Nos seres humanos, a circulação do sangue é do tipo fechada, ou seja, o sangue só circula no interior dos vasos sanguíneos e também nos órgãos. Não em lacunas abertas, como acontece em outros seres vivos. A circulação se divide em duas. A circulação chamada de sistêmica, que é entre o coração e o organismo, e a circulação do tipo pulmonar, que vai do coração ao pulmão. A circulação sistêmica, o sangue é oxigenado e bombeado e sai pelo ventrículo esquerdo do coração para a artéria aórtica, sendo depois distribuído para todos os tecidos do corpo. Após ter passado pelos tecidos do corpo, ele retorna ao coração, chegando a este órgão pelas veias cavas inferior e pela veia cava superior. Aí ele entra no coração no átrio direito. Do átrio direito, agora a gente passa a ter a circulação pulmonar. Então o sangue chega ao átrio direito e é bombeado para o ventrículo direito e em seguida para a artéria pulmonar, que se divide em direita e esquerda, para levar o sangue para os dois pulmões. O sangue oxigenado, então, retorna ao átrio esquerdo do coração através das veias pulmonares. Vou falar um pouco agora sobre o ciclo cardíaco. No ciclo cardíaco existem duas fases, a sístole, que é a contração muscular, e a diástole, que é o relaxamento muscular. O ciclo inicia com uma sístole atrial, em que ocorre a contração dos átrios, permitindo então o bombeamento do sangue dos átrios para o ventrículo, que se encontram no momento de diástole. Em seguida, ocorre a sístole ventricular. Então, o sangue é bombeado dos ventrículos para fora do coração. E nesse momento, os átrios, então, estão em movimento de diástole, permitindo, então, que mais sangue entre no coração. Então, esses dois movimentos cardíacos, eles acontecem simultaneamente, né? Um logo após o outro. Então, enquanto uma cavidade está no movimento de diástole, a outra se encontra no movimento de sístole, fazendo com que o sangue, então, mantenha sempre um movimento de entrada no átrio e saída através dos ventrículos. Para terminar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as válvulas do coração. No coração e nas veias, as válvulas impedem o refluxo do coração. As principais válvulas cardíacas são as válvulas bicúspide e tricúspide, que elas impedem o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios, e as válvulas semilunares, que impedem o refluxo de sangue dos átrios para as veias. O som do batimento cardíaco que a gente escuta é o resultado do ricochete, da movimentação dessas válvulas. É importante também a gente lembrar uma coisa. As paredes do coração ali, do miocárdio, ela é irrigada por um conjunto de vasos sanguíneos chamados de coronárias. Esses vasos sanguíneos irrigam constantemente o coração. Porque se uma parte do coração deixa de ser irrigado por algum tipo de problema ou obstrução desses vasos sanguíneos, o tecido ali para de funcionar, as células morrem. E quanto maior for o tecido que morrer, maior também vai ser o prejuízo que o coração vai ter. Nós chamamos esse fenômeno de infarto, que é quando então o sangue não consegue chegar a algumas partes das paredes, né, do miocárdio, do músculo cardíaco. Bom, essa foi nossa aula sobre o sistema circulatório. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.